Os irmãos acharam 1 Coríntios 13? Amém? Antes da gente começar a ler, eu quero que você, um pouquinho acima, 1 Coríntios 12, 31, igual esses presbiterianos antigos, a parte B do versículo 31. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, sou antigo. A parte B do versículo 31 de 1 Coríntios 12 diz o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Amém. Até aqui. O texto continua, é riquíssimo essa passagem, esse capítulo. Depois em casa você pode terminar a leitura, mas eu já perdi a forma, eu não ia conseguir em 30 minutos expor todo esse capítulo, então quero fazer essa meditação, tendo como foco esses primeiros 8 versículos de 1 Coríntios 13. Então, meus irmãos, um pouco antes de escrever esse texto encantador, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 12, tratando com seus irmãos da igreja de Corinto, a respeito dos dons do Espírito Santo. Paulo inicia o capítulo 12, falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre a importância das experiências com o Espírito Santo, sobre como é necessário, essencial, importantíssimo, que a igreja de Cristo busque esses dons, busque essas experiências. Ele esclarece que são experiências extraordinárias e que visam o bem comum da igreja, a edificação da igreja. Mas na metade do capítulo 12, Paulo começa a tratar com os seus irmãos, com aquela igreja, uma confusão que eles estavam fazendo em torno justamente dos dons com o Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto, mergulhada, inserida na bênção, na caminhada com o Senhor Jesus, eles começaram a produzir confusões em torno por causa dos dons espirituais. Os dons espirituais, a manifestação de Deus no meio deles estava sendo usada para causar divisão, dissensão no meio dos irmãos. Tinha gente se vangloriando que, eu tenho o dom, você não tem. Eu falo labachúria, você não fala. Isso causando tristeza e litígio entre os irmãos. E aí, como que pessoas que se dizem acreditar em Jesus conseguem fazer isso? Paulo está tratando de uma igreja cristã. Os dons do Espírito Santo, algo que é essencial para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa edificação, sendo usado pelos crentes de uma igreja para trazer divisão, confusão, briga, tristeza, litígio. E aí, por causa das experiências extraordinárias que Deus estava concedendo para aquela comunidade, muitos membros estavam começando a se julgar maiores do que os outros. Eu sou um crente de primeira classe, você... Era para eles usarem a bênção dos dons para fortalecerem a fé, para se amarem, para se ajudarem, para crescerem em comunhão e intimidade com o Senhor. E pelo contrário, aquilo tudo, aquelas experiências reais que Deus estava promovendo, estava concedendo para aquela igreja, estava se transformando em confusão. Então a primeira consideração que eu desejo fazer com os irmãos é que tenha cuidado com a nossa natureza confusa. Anote isso, cuidado com a nossa natureza confusa. Prudência não é pecado, seja cuidadoso. Somos desesperadamente inclinados para a confusão. Conseguimos com facilidade transformar bênçãos em problemas. Quando não transformamos as bênçãos em ídolos. Ter filhos é bênção, mas tem pais que transformam seus filhos em ídolos.
O trabalho é bênção, mas tem gente que transforma a fonte de renda que Deus concedeu para essa pessoa num ídolo. Isso é confusão. Lembra do meu exemplo, lembra do Marcão pegando onda em Itaúna, estava tudo maravilhoso, segundo dia de férias, tudo bonito, tudo bênção, mas eu fiquei confuso e me machuquei. E graças a Deus eu não machuquei ninguém. Às vezes na nossa caminhada cristã a gente se machuca, mas machuca outras pessoas também. E os irmãos da igreja de Corinto estavam machucando uns aos outros. Que tragédia, meus irmãos, que tragédia. O profeta Jeremias registra isso no capítulo 17, versículo 9 dos seus escritos, que o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O rei Davi, sabedor dessa verdade, pede ao Senhor no Salmo 139, 23, uma oração que a gente precisa fazer diariamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E aí Davi continua, vê se há em mim algum caminho confuso, algum caminho mau, e guia-me, me conduz, Senhor, pelo caminho sobre modo excelente. Meus irmãos, nossa busca pelos dons, pelas experiências com o Espírito Santo, serão sempre bênçãos maravilhosas, porque aquele que concede é o Deus abençoador, amém? Mas a gente precisa vigiar o nosso coração, a gente precisa vigiar a nossa reação, para que eu e você, para que nossa igreja, nunca se envolva numa situação semelhante como a da igreja de Corinto. Depois de diversas exortações, Paulo termina o capítulo 12 com essa frase que eu iniciei a leitura do texto sagrado. 1 Coríntios 12, versículo 31, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Tudo que eu falei até agora sobre os dons do Espírito Santo é tudo maravilhoso, mas agora eu vou passar a falar com vocês sobre um caminho ainda mais excelente. E aí a segunda consideração que eu quero fazer com os irmãos é que o amor é o caminho sobre modo excelente. O amor é o caminho ainda mais excelente de tudo de maravilhoso que a gente já tem experimentado com o Senhor. A falta de amor na busca e no exercício dos dons espirituais prejudicou toda uma igreja. Você consegue, já parou para pensar nisso? Olha que coisa confusa. Deus derramando os seus dons sobre uma igreja, sobre uma comunidade cristã que teve uma experiência real com Cristo, e essa comunidade vivendo, experimentando isso sem amor. E aí Paulo fala, a falta de amor entre vocês está prejudicando tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Paulo está falando de forma enfática, ele está afirmando que mesmo que você manifeste os dons espirituais, mas sem amor, você ofende as pessoas, você incomoda as pessoas, você magoa pessoas. Paulo ilustra o uso dos dons sem amor como algo que faz um barulho irritante, como algo que incomoda as pessoas. Se você tiver muitos dons, mas não tiver amor, você está incomodando, é barulho, é um som de prato, de sino tocando, incomoda as pessoas. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor no trato com o nosso semelhante, tudo vai se tornar desagradável. O idioma do céu, meus irmãos, é o amor. Anote isso. O idioma do céu é o amor. Eu tenho experimentado isso no meu dia a dia, matrimonial ou como pai. Às vezes eu estou falando algo que procede, que é racional, pelo menos eu acho que eu estou com a razão, mas sem amor aquilo incomoda a pessoa que está ouvindo. Se o caminho, se a calha condutora daquela informação não é o amor, a pessoa que está ouvindo, que está recebendo aquela mensagem, aquela informação, se sente irritada. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, e todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre o dom da profecia, ele está falando sobre a pregação do evangelho. Paulo não está falando sobre a adivinhação, sobre aquele negócio, eis que te digo, não. Toda vez que o apóstolo Paulo no Novo Testamento está falando sobre o dom de profecia, é a pregação do evangelho. É isso que está acontecendo nesse momento aqui no púlpito da Igreja Oceânica.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios da Bíblia, todo o conhecimento humano, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O dom da profecia é até mesmo a fé que move montanhas, se não tiver sendo gerenciado pelo amor, não é nada. E quem estiver fazendo isso não é nada. Que afirmação radical e assustadora. É o dom supremo do amor que faz o cristão ser cristão. Se o caminho sobre modo excelente não estiver guiando a gente, nós não somos nada. É barulho, gente irritante. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Mesmo que tenhamos um surto de generosidade, a ponto de entregarmos a própria vida, mas se esse sacrifício não tiver sido movido pelo dom supremo, isso não vai ter relevância nenhuma na eternidade. A falta de amor na busca e no exercício dos dons espirituais fizeram a igreja de Corinto mudar muito, só que mudou para pior. Uma igreja que mudou para pior. A falta de amor na vida cristã é uma incoerência. Imagina, cristão sem amor, é uma incoerência. Mas é, infelizmente, uma possibilidade real. A Bíblia mostra isso para a gente. Porque somos criaturas desesperadamente confusas. A Bíblia nos mostra que o que pode acontecer numa comunidade cristã que se desvia do caminho sobre modo excelente, que se desvia do caminho do amor. Mas afinal, o que é o amor? O que Paulo está falando? A terceira consideração é essa, nos versículos 4 e 8, para não deixar dúvida, o apóstolo Paulo vai esclarecendo o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor faz. Para não ficar dúvida, para não cair naquele lugar comum, todo mundo fala do amor, o amor. Não. O que no entendimento paulino é amor? O que no entendimento bíblico é amor? Então, o que de fato é o amor, segundo a iluminação, segundo o esclarecimento bíblico? E aí nessa parte do texto sagrado, o pastor da igreja de Corinto vai revelando as virtudes do amor verdadeiro, do que verdadeiramente é amor segundo a Bíblia. E aí ele fala, o amor é paciente. Quem ama tem ânimo longo, tem um pavio longo, uma capacidade longa de dar suporte. Quem ama é paciente. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eu e você temos sido pacientes uns com os outros? Temos tido um longo ânimo uns com os outros? Dentro da nossa casa, no trato com o nosso cônjuge, os nossos filhos, os filhos com os seus pais? Como você tem tratado aquela pessoa que Deus tem colocado perto de você? O amor é paciente, ele age e reage com bondade. Na igreja de Corinto havia dons, mas também divisões e muitas brigas entre os irmãos, porque eles não tinham paciência um com o outro. Eles queriam tudo pronto agora. Eles eram indelicados em suas atitudes entre si, e o remédio para solucionar isso, Paulo está falando aqui, é o amor é paciente, o amor é bondoso, tem que agir e reagir com bondade. E em seguida, Paulo começa a falar o que o amor não é. O amor não inveja, o amor não inveja. E aí, meus irmãos, o que é mais difícil para a gente, para o ser humano? Se alegrar com o sucesso dos outros ou chorar com os que choram? Graças a Deus, todo mundo na praia, quando viu que eu estava machucado, todo mundo correu para me ajudar. Os homens fortes, bonitos, me pegaram, eu até flutuei, porque 2 caras me pegaram, me levaram, conseguiram me carregar sem eu botar o pé no chão. Milagre! Todo mundo me ajudou. O ser humano chora a dor do outro, graças a Deus, com muita facilidade. Mas ninguém bateu palma quando pegava onda. Ninguém batia palma quando pegava onda direitinho. Viu? Nem vocês se alegravam quando eu pegava onda direitinho. Não curte lá minha foto, lá de eu pegando onda. Por quê? A gente tem dificuldade sim de se alegrar com os que se alegram. Não é da nossa inclinação natural.
É dom, tem que ser é um presente que é dado e tem que ser recebido e administrado por nós. O confuso ser humano tem uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de se alegrar com as vitórias do outro. Eu preciso aprender a me alegrar com a alegria do outro. Eu preciso, o amor tem que me ensinar a fazer isso. O verdadeiro amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Havia crentes na igreja de Corinto que se vangloriavam das experiências com o Espírito Santo que eles estavam tendo. E utilizavam essas experiências para humilhar os outros irmãos. Se consideravam superiores aos outros. E aí o apóstolo Paulo fala no versículo 5, o amor não maltrata ninguém. O amor não maltrata. Em outras versões vem falando o seguinte, o amor não se porta com indecência, ou não se conduz de forma inconveniente. Quem está cheio do Espírito Santo não vai conseguir maltratar o outro, agir com indecência, se portar de forma inconveniente. Quando eu me porto, quando eu assumo posturas indecentes, em qualquer situação que seja num namoro, numa roda com os amigos, numa rede social, eu estou maltratando tanto as pessoas que estão ali comigo, como estou maltratando a minha comunidade da fé. Eu sou corpo de Cristo. Se eu faço algo bom, eu abençoo os meus irmãos. Se eu faço algo mal, seja no particular do meu relacionamento, no namoro, ou dentro da minha casa, ou na coletividade, eu também vou maltratar a minha comunidade. Quando um irmão em Cristo se porta de forma inconveniente com um outro irmão, ele está maltratando o seu irmão em Cristo e está pecando contra a sua comunidade da fé. Isso não é amor. Paulo fala, o amor não maltrata. Atitudes inconvenientes não são decentes, isso não tem parte com o cristianismo, não tem parte com o corpo de Cristo. Isso causa divisões no corpo de Cristo. Paulo continua, o verdadeiro amor não procura seus interesses. Na verdade, o verdadeiro amor é o contrário do egoísmo. O amor não é egoísta, não vive para si mesmo. O amor descrito na Bíblia é a própria antítese do egoísmo. Por que muitas brigas acontecem dentro de nossas casas, no ambiente de trabalho e dentro de nossas igrejas? Porque normalmente nós estamos brigando por aquilo que consideramos ser nosso, a nossa razão, a nossa vontade, o nosso ministério. Aí dá briga. Esse irmão saiu da visão, vou sair, vou formar a igreja que está na visão. Não é isso que acontece? Dá uma passeada ali na Avenida Central. Não precisa nem ir lá, vai até aqui na esquina. A gente briga porque a gente considera que algo é nosso e ninguém pode administrar aquilo, é meu. Dificilmente a gente luta pelo que é de interesse do outro. Mas quando a gente coloca a causa do outro na nossa frente, na frente das nossas necessidades, as guerras acabam. Amém? Isso é amor. Quando eu coloco a causa do outro como prioridade, eu já falei isso aqui, até as nossas orações mudam. Eu começo orando pela causa do outro. Às vezes durmo, pego no sono sem fazer os meus pedidos particulares. Porque o que tem que gerenciar a nossa vida é o caminho sobre modo excelente. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu quando li isso aqui de forma rápida, eu pensava assim, o amor não se ira facilmente. Então ele se ira, né? De vez em quando ele dá uma saraivada no outro, assim. Não é isso, não é esse entendimento. Paulo está afirmando que o amor não é melindroso. O amor não é hipersensível. Paulo está afirmando que o verdadeiro amor não faz ninguém ficar hipersensível. Aquele crente cheio de não me toques. Hoje a gente vive numa geração dos supersensíveis, tudo vira bullying. Tudo vira assédio, esse olhar está estranho, vou te processar, hein? Muitos vão considerar essa parte da pregação uma violência emocional. Esse pastor está me violentando. Olha só, vou furar ele de novo. Porque a gente vive no meio de uma geração hipersensível. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, Jesus nunca vai fazer você ficar hipersensível, intolerante,
que não consegue andar com outras pessoas, alguém que se magoa por qualquer coisa, o tempo todo. Alguém assim ou está gravemente doente, psiquiatricamente falando, ou é apenas um pecador miserável alimentado pelo orgulho. Pessoas hipersensíveis normalmente são pecadores cheios de orgulho. Por isso que tudo vira confusão, tudo vira briga, tudo vira litígio. Os crentes de Corinto estavam assim. Eles processavam, iam para a justiça comum, já tinham um lugar cativo no tribunal de pequenas causas, só para, igreja de Corinto, pega essa sala aqui. Porque era briga, um litígio atrás do outro. Porque eram hipersensíveis. O verdadeiro amor não se ressente, não guarda rancor, vira logo a página. Não guarda rancor dos esbarrões e atritos que sempre teremos nesse mundo caído. A gente sempre vai ter atrito, meu irmão. A única forma de você não ter atrito com outro ser humano é pedir para o Senhor te levar logo para a glória. Quer, depois a gente faz essa oração. Senhor, dá descanso para esse teu servo. Aí você vai logo para a glória, não vai ter atrito. Ninguém falou amém, né? Que bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Fica aí, vamos viver a nossa vida, é presente de Deus. O amor não guarda rancor desses esbarrões. Amados, somos confusos. Não espere perfeição humana dos seus irmãos. Não espere. A minha natureza é caída. Dá uma olhadinha para mim. A minha natureza é caída. A sua também, tá? Não fica rindo não. Que a sua também. A Bíblia me garante isso. Mesmo que o seu espelho esteja te enganando, a Bíblia me garante que a nossa natureza é caída. Volta e meia, quando nos esbarrarmos, vai sair faísca, meu irmão. Vai sair faísca. Deveria sair língua estranha, mas vai sair faísca de vez em quando. Então, relax, tenha paciência, seja bondoso. Somos obras inacabadas, mas somos obras em andamento, amém? Logo, logo, daqui a pouco o sol da justiça vai brilhar em pleno esplendor, amém? Então tenha paciência comigo, ore por mim, me ame. Quando Deus te abençoar e você tiver uma oportunidade de ir para o Havaí, me leve para pegar onda com você. Você vai ver que eu sou feio, mas sou bonzinho. Vou empurrar a sua prancha para você pegar mais onda do que eu, mas tenha paciência comigo. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Na igreja de Corinto, havia práticas escandalosas até para quem não era crente. Um filho estava traindo o seu pai, cometendo adultério com a sua madrasta. Eu vou repetir para você entender. Um filho estava traindo o pai porque estava tendo um caso amoroso, sexual, ativo com a sua madrasta. E o mais trágico disso tudo era de conhecimento público da igreja, e a igreja não chorava aquele pecado, não lamentava aquele pecado, não corrigiu aquele pecado, não disciplinou aquele pecador. E aí Paulo fala, o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, não compactua com o pecado, não é conivente com as obras da injustiça. Aí no versículo 7, Paulo passa a falar sobre o que o amor faz, sobre o que o verdadeiro amor faz de forma prática. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguns irmãos daquela igreja, cheios de dons, estavam usando a sua liberdade, que era lícita, que era real, para fazer os seus irmãos mais fracos na fé tropeçarem. Paulo está falando, meu irmão, o verdadeiro amor sofre, crê, espera, suporta. O que significa um amor que tudo sofre? Significa dizer que, se necessário for, por amor aos meus irmãos que ainda estão se fortalecendo na fé, eu vou abrir mão até daquilo que é de direito, que é lícito, que a Bíblia me autorizou a desfrutar, a viver. Mas se eu souber que aquilo pode prejudicar um irmão na fé, eu vou me limitar a não lançar mão daquele direito. O amor tudo sofre. Aquelas pessoas, o meu irmão que está se fortalecendo na fé, é tão alvo do amor de Cristo como eu, então eu não tenho direito de, usando a liberdade que Deus me deu, magoar ou fazer tropeçar o meu irmão. Eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que ter essa preocupação, isso é amor. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento bíblico, mas sobretudo pelo caminho sobre modo excelente. A Bíblia pode me dar a informação daquilo que eu tenho liberdade, daquilo que eu posso fazer, daquilo que, até onde eu posso mexer, mas não é por ela me dar a informação
que vou gerenciar a minha vida em cima da informação. Quem vai gerenciar as minhas atitudes é o caminho sobre modo excelente, é o amor. Um exemplo claro para a gente, assim, eu acho que vai ser claro para a gente entender. Vou falar sobre a bebida alcoólica, que é o que está na Berlinda nesses últimos dias. O conhecimento bíblico, se você estudar a sua Bíblia, livre de preconceitos culturais, se você estudar a sua Bíblia, você vai saber, a Bíblia vai te informar o nível de liberdade que você tem para administrar a bebida alcoólica. Ela vai te formar, ela vai te dar a informação bíblica. Mas a liberdade que Jesus nos concede, nessa e em tantas outras áreas, se for necessário, ela precisa sofrer o gerenciamento do amor. Então, se a minha liberdade é gerenciada pelo amor, então aquilo que eu tenho direito até de usufruir, aquilo que eu tenho a possibilidade real e lícita de consumir, vai ser gerenciada não pela minha liberdade, não pelo meu direito, mas pelo amor. E se eu sei que no meu país existe um problema cultural, existem irmãos que tiveram problemas reais com aquela questão, com aquela causa, e tudo o que eu puder fazer para que a minha liberdade, ao exercer a minha liberdade, eu não cause escândalo nem tropeço ao meu irmão, eu tenho que fazer, porque o gerente do meu relacionamento com Deus e com meu irmão tem que ser o caminho sobre modo excelente, amém? O verdadeiro amor é sacrificial, isso vai ter um custo, ser cristão, amar o outro, vai ter um custo. Se você não quer pagar esse custo, muda de fé, de expressão de fé, vai para outra parada que amor sacrificial tem custo. A igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo, é regida pelo amor. E sendo regida pelo amor, ela vai estar sempre disposta a servir o outro, a ser bênção para o outro, a ter cuidado com o outro. Uma das missões da igreja de Cristo é ajudar a gente a dar certo. Deus quer que eu e você, que a gente dê certo, que a gente pare de ter cabeçada, que a gente pare de machucar o outro, que a gente pare de se machucar. Essa é uma das missões da igreja. Por isso, meus irmãos, que eu lamento profundamente quando eu encontro alguém desigrejado, quando eu encontro alguém sem igreja. Ah, mas eu estou super bem sem igreja, pastor. Mas, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de ajudar alguém a dar certo. Se você já deu certo, você está nos trinques. Se você não congrega, se você não está ligado a uma comunidade da fé, você está perdendo a oportunidade de abençoar outras pessoas. Então, se você está super bem e ainda não é membro de nenhuma igreja, vem para a Oceânica, vem me ajudar a dar certo, vem me abençoar. Aqui na igreja a gente adora gente confusa, Tem sempre lugar, tem uns 3 lugares aqui para confuso, Deus ama. E aí no início do verso 8, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, afirma algo inquietante para a minha vida. O amor nunca perece. O amor nunca perece. Algumas versões falam, o amor nunca acaba. Como assim, Paulo? Como assim? Infelizmente, a gente sabe de vários relacionamentos, sejam fraternais ou matrimoniais, que acabam. Eu, como pastor que serve na área de família com os casais, algumas vezes eu ouço as pessoas falando, eu não amo mais o meu cônjuge. Como assim, Paulo? Que o amor nunca perece? Infelizmente a gente sabe até de igrejas que acabam porque o amor acabou. O amor que nunca perece, o amor que nunca acaba, não é um sentimento nobre dos seres humanos. O amor que nunca acaba é uma pessoa, meus irmãos. Paulo está falando da pessoa de Cristo. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está descrevendo a pessoa e o caráter de Jesus Cristo, meus irmãos. É por isso que em praticamente todas as cerimônias de casamento que eu participo, que eu celebro, eu falo isso para os casais. O amor que nunca perece é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não estiver presente no seu matrimônio, não vai existir casamento. Vocês vão morrer tentando.
Porque a única pessoa capaz de fazer com que dois egoístas, confusos, vivam em união e se transformem numa só carne, é se o verdadeiro amor estiver presente nesse casal, nesse casamento. O amor que nunca perece não é uma qualidade humana, mas é o próprio Deus apresentado de forma palpável através da encarnação de Cristo. Aleluia! Meus irmãos, só é possível dar certo nesse planeta se Jesus estiver fazendo morada na gente, amém? Guarde isso, tenha certeza disso. Você só vai conseguir ser humano se Jesus estiver fazendo morada no seu coração. Como dar o que não temos? Só é possível amar se Jesus, o amor que nunca acaba, estiver vivendo em nós. Eu não vou conseguir dar nada para o meu cônjuge, eu não vou conseguir dar amor para o meu próximo, se Jesus não estiver fazendo morada no meu coração. Eu não tenho naturalmente amor para dar para ninguém. A pessoa que naturalmente eu amo é o meu ego. Se Jesus não estiver vivendo em mim, habitando em mim, gerenciando as minhas emoções, as minhas reações, eu não vou conseguir amar ninguém, a não ser o meu ventre. Só Jesus vivendo em nós para nos capacitar a sofrer, a crer, a esperar o melhor do outro e a suportar o outro, dar suporte para o outro. Às vezes a gente até se pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que essa doença não vai embora, não é curada? Senhor, por que o meu casamento não restaura, não melhora? Senhor, por que o meu filho não volta para os teus caminhos? Por que o Senhor não abre uma porta de emprego? Mas quando Jesus faz morada no nosso coração, a gente aprende a descansar nele. A gente aprende a descansar em amor, sabendo que tudo que vai acontecer é para o meu bem final. Mesmo que a doença me consuma, mesmo que o meu casamento acabe, mesmo que o emprego não apareça, mesmo que o filho não volte, tudo que vai acontecer para mim para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Só Jesus fornece para a gente tanto a estabilidade emocional como a estabilidade espiritual. Só Jesus fazendo morada na gente para livrar a gente das nossas confusões e das nossas piores características morais do nosso caráter. Aplicações, meus irmãos, ainda dá tempo? Perdi o time, meus irmãos. Primeira aplicação: ore, fale isso alto para a sua alma, ore, busque comunhão e intimidade com Deus, o Deus do amor. Isso tem que começar através da oração. Tudo em nossa vida espiritual começa com oração, meus irmãos. Antes de preparar esse estudo, eu tenho que orar. Antes de vir para a igreja, eu tenho que orar. Antes de começar a cantar, eu tenho que orar. Busque a Deus em oração, converse com Ele o tempo todo, em qualquer lugar. Não existe cristão cheio do Espírito Santo que não seja intencionalmente apaixonado pela oração, que não invista tempo da sua vida orando. É na vida de oração que eu começo a andar no caminho sobre modo excelente. Cristão que não ora, não ama. Segunda aplicação: obedeça. Essa então você tem que falar mais alto ainda para a sua alma ouvir. Obedeça, criatura. João 14, 23. Jesus falando para a gente: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Percebe a promessa com condicionante? Jesus só mora no nosso coração se eu guardar a palavra dEle. Sem obediência eu não amo o Senhor, e Ele não vai fazer morada no meu coração. Eu sou confuso, mas Jesus não é, aleluia. Que aí a gente já está roubado. Jesus não é confuso, Ele não vai fazer morada no coração de quem não quer nada com Ele. Se o Deus do amor não fizer morada no nosso coração, é impossível a gente amar. O próprio Cristo está afirmando: só faço morada num coração que obedece às minhas palavras. A gente pode até manifestar alguns dons, praticar algumas ações caridosas,
Isso acontecia na igreja de Corinto, e isso é assustador, meus irmãos. Olha o que a Bíblia está falando para a gente, que é possível a gente se enganar, manifestando alguns dons, ações caridosas, ajudando, se doando, entregando até o corpo por alguém, e isso não está sendo movido pela presença de Cristo na vida daquela pessoa. Às vezes é a vaidade que está movendo, uma série de outras motivações, mas não a Cristo. Isso é assustador. Não existe outro sumo pontífice que não seja Jesus Cristo. Só Jesus é a única ponte que liga seres egoístas e confusos ao Deus do amor. Então ele tem que estar fazendo morada no nosso coração. Os rebeldes, os arrogantes, os desobedientes nunca saberão o que é o amor, o que é amar, enquanto não se arrependerem dos seus maus caminhos. Então obedeça, guarde isso. Terceira aplicação, ame. Isso já dá até para falar sorrindo, né? Ame. Ame. É difícil, mas ame. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Por que não é um sentimento? Porque o nome está dizendo, sentimento é um negócio que eu sinto hoje e amanhã pode ser que eu não sinta. Como é que eu vou conduzir a minha vida em algo que é circunstancial? Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Então o amor é uma decisão, é um pacto. Eu assumo um compromisso, eu decido amar, mesmo o outro não merecendo, mesmo eu não estou com vontade. Hoje eu estava com vontade de voar na sua jugular, mas eu decidi te amar. Vou orar por você. Primeira coisa, vou orar por você agora, não vou nem dar beijinho, senão eu posso morder. Mas eu decidi amar. Amor é uma decisão racional e espiritual. Não é um negócio, estou tudo arrepiado, vou te amar. Não, isso é loucura. Ou frio, né? Tem que ser intencional, tem que ser uma decisão. A gente acabou de ler o que o amor faz. Pratique isso, a palavra é reveladora, ela dá a instrução. Ah, pastor, eu não sei amar, está aqui a listinha, está aqui a receita, meu irmão. Seja paciente, seja bondoso, não inveje ninguém, não se vanglorie de nada. Você veio do barro, está se vangloriando de quê, infeliz? Não se vanglorie, não maltrate ninguém, não seja egoísta, não seja hipersensível, não processe o pastor, né? Tenha mais paciência comigo, se alegre sempre com a verdade, sofra, creia, espere, suporte, eu vou melhorar. Fala assim, amém, amém. Então Jesus nos concede oportunidades diárias para a gente viver no caminho sobremodo excelente. Então pratique tudo que você leu e ouviu hoje do texto sagrado, dentro da sua casa, com seus pais, com o seu cônjuge, com o seu vizinho, no seu ambiente de trabalho. Refine essa prática do amor, de amar, nas nossas células, na sua igreja. Coloque isso em prática dentro da sua célula. Comece amanhã. Comece hoje, aqui no estacionamento. Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Então você vai refinar a prática do amor com os da família da fé. Não tem como você amar direitinho a pessoa lá de fora e tratar mal o seu irmão em Cristo. O retiro que faremos em fevereiro será uma oportunidade ímpar para nós colocarmos tudo isso aqui em prática. Tudo que Jesus tem nos ensinado nesse púlpito, a gente vai ter uma oportunidade de viver isso intensamente, de forma intensa, no retiro. Isso é bênção. A gente vai ser depurado, a gente vai ser experimentado, Deus vai remover as impurezas, como o ourives remove as impurezas quando coloca o metal no fogo. A vida cristã se resume nisso, meus irmãos, na gente cuidar um dos outros, amém? Então, querido, se diariamente você decidir trilhar pelo caminho do amor, certamente, o Senhor Jesus vai te encher com o Espírito Santo, o Senhor Jesus vai te conceder os dons espirituais, para você abençoar a vida de muitas pessoas, para você frutificar, para a honra e glória do Deus Pai, você edificar a igreja de Cristo. Então, decida trilhar a sua vida no caminho sobremodo excelente, amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por sermos alvos do Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda assim, recebendo tanto do Senhor, ainda somos criaturas confusas, Senhor, com grande dificuldade, tanto para Te amar, como para amar o nosso próximo. Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor, tem misericórdia, derrama sua graça constantemente sobre as nossas vidas, Senhor, e ensina-nos a amar ao Senhor, a sermos obedientes às Tuas palavras, e a sermos cuidadosos uns com os outros, Pai. Por favor, encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, usa-nos com os Teus dons, para a edificação da Tua igreja, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, nos conduza no caminho do Seu Filho Jesus, nos conduza no caminho do amor, Senhor, nos conceda um coração humilde, ensinável, obediente, Senhor. Cura-nos de nossa arrogância, do nosso egoísmo, e abençoe os nossos relacionamentos, Senhor, abençoe os nossos casamentos, abençoe o nosso relacionamento com os nossos filhos, dos filhos com seus pais, abençoe o nosso relacionamento com a célula, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, que o nosso próximo consiga enxergar o Senhor em nós, amém, Senhor. E, Senhor, livra-nos de cairmos nos mesmos pecados que os nossos irmãos em Corinto cometeram, Senhor. Por favor, Senhor, livra-nos de pecarmos contra o Senhor. Te pedimos isso para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém.